muito também a gente acaba precisando aprender também algumas terminologias, né? Essas palavrinhas difíceis dentro dessa área, para a gente se familiarizar com o uso das ferramentas, tá certo? E uma delas que a gente fala muito é o CAPEX e o OPEX. É até chique de falar, vamos falar sobre CAPEX, né? Que raio do negócio aí? É shampoo, né, para cabelo? Que significa CAPEX e OPEX? Bom, a maioria das vezes a gente acaba americanizando tudo, né? Então, EBITDA, enfim, tudo isso a gente acaba trazendo da linguagem norte-americana. Mas a gente tem os tupiniquins nossos aqui que fazem a mesma coisa. Então, vamos fazer as traduções e entendendo, né, o que a literatura internacional trata e como é que a gente adota isso no mundo corporativo, né? CAPEX, gente, nada mais é do que investimento, certo? Então, sempre quando vocês ouvirem essa palavra CAPEX com X no final, significa investimento. Quando nós estivermos falando, por exemplo, de gastos operacionais da empresa, gastos do dia a dia, aí eles são tratados numa nomenclatura chamada OPEX. Então, você tem o CAPEX e o OPEX, tá certo? OPEX significa gastos operacionais. Qual que é a diferença de um e do outro? Vou precisar recordar a contabilidade. Uma coisa é eu ter um bem ativado, né, de um gasto que eu fiz e que está ativado, aí isso eu chamo de investimento. Outra coisa é ter um gasto que já consumiu, virou pó, você já utilizou dentro das suas atividades. Então, quando eu estiver falando de algo que eu estou investindo, eu estou falando em CAPEX. Quando eu estiver falando em gastos que a empresa está usando, conta de energia e tudo mais, OPEX, tá legal? E por que isso é tão importante? Por que isso é medido, tratado, avaliado? Bom, algumas características muito interessantes e que, na hora de fazer a análise gerencial, a gente tem que observar. O CAPEX, dentro do processo todo, ele significa basicamente duas coisas. Uma, que você está revitalizando os ativos da companhia, e numa outra situação que você está expandindo os negócios da companhia, né? O que significa? Significa que todo ativo ele vai com a linha do tempo perdendo valor, né? Seja pelo desgaste natural ou seja pelo consumo e uso desse ativo, né? Então, pensando em máquinas, equipamentos, ele não vai ficar novinho para o resto da vida, né? Ele vai começar a ter um desgaste, um consumo. Então, a gente já aprendeu isso na contabilidade, né? Então, você tem lá a depreciação, a amortização. Então, só para relembrar, né? O que é uma depreciação? Então, imagina que você comprou um carro que vale lá 50 mil reais. Zerinho, cheiroso, aquele cheiro gostoso de carro novo, tal, 50 mil reais o carro. Como que eu contabilizo isso? Eu vou contabilizar que eu gastei 50 mil reais? A gente já aprendeu isso. Eu não vou contabilizar como um gasto, por quê? Porque aquilo tem valor, aquilo é um bem. Enquanto esse carro existir, ele é o que a gente chamou de gasto ativado, né? Você gastou e comprou um bem. Mas esse bem, no final, ele vai se transformar em gasto que vai para a demonstração do resultado. Em outras palavras, você vai reconhecer que você gastou esse carro, que você, né, comprou algo por 50 mil reais. Mas ele não vai ser reconhecido assim, rapidamente. Ele vai demorar para você consumir. Fazendo uma comparação, né, se você tem um estoque de mercadoria, vamos relembrar, primeiro ano, né, compro uma mercadoria. Eu gastei para comprar mercadoria. Para onde que ela fica? No estoque. Por quê? Porque ela é um bem, é um gasto ativado, um valor que você investiu ali. Só que qual que é o destino? Você vai baixar essa mercadoria para entregar para o cliente na hora de fazer a venda. É naquele momento que você está baixando do seu estoque, que você está reconhecendo o gasto que você teve para comprar aquela mercadoria. Né? Por isso que a terminologia correta é CMV, custo da mercadoria que você está vendendo, custo da mercadoria vendida.
Então, estou comparando o estoque, por quê? Porque a gente exercitou muito sobre isso, né? Que você comprava, gastava, mas não ia para a DRE, não reconhecia como um gasto naquele momento. Você deixava aquele gasto na geladeira, né, do Danone, guardado, porque ele tinha valor. A partir do momento que você consumiu aquela mercadoria, aquele é o momento que você reconhece a despesa ou o gasto que você teve na compra da mercadoria. Então é importante a gente relembrar esse ponto, porque na hora de fazer uma análise gerencial, isso é fundamental. Eu preciso entender que os ativos da companhia são gastos que a companhia fez, certo? Fez, e que eles não foram reconhecidos ainda como gasto na DRE, não foi para resultado, não foi baixado, porque eles permanecem ali com valor, valor de troca, valor de uso, valor de realização, eles estão classificados como ativos. Então, os meus ativos nada mais são do que gastos que eu tive, né? Gastos que eu tive, mas que permanecem ativos no momento que eu vou usá-los. E a partir do momento que eu uso ou consumo aquele ativo, aí ele deixa de ser ativo e vira resultado, vira gasto, vira despesa, vai lá para a minha DRE, para eu pegar as receitas que eu tive, menos os gastos que eu tive, e ver se eu tive lucro ou prejuízo. Legal? Então, eu preciso ter muito claro isso, que todos os ativos que eu tenho foram gastos que eu tive, né? Foram gastos que eu tive, que estão lá na geladeira ativo, guardado. Tá. O que acontece? Com o tempo, todos esses ativos vão se transformar, por isso que eles chamam ativos, eles não ficam estagnados lá, parados, estáticos. À medida que eu tenho lá, comprei um carro, e estou usando aquele carro, o valor dos 50 mil já não vale mais 50 mil. Aquele carro, com o passar do tempo, passou a ser, né, um carro que está sendo utilizado, ele passou a ser depreciado. Por quê? Ah, na hora que eu vou olhar para aquele carro, cara, andei um ano com esse carro. Ah, ele vale 40 mil, ele não vale mais 50 mil. Mas, porque é valor de mercado? Não. É porque eu estou considerando que esse carro eu vou levar uns 5 anos, por exemplo, para consumir todo ele, para ele virar sucata, né? Sem problema, Tia, sem problema. Estamos juntos, estamos aqui. Então, o carro, ele vai levar um tempo maior para ser consumido. Você vai consumir aos poucos, né? Vai degustando aos poucos. Então, o carro, ele vai ser consumido aos poucos, até que você consuma ele completo. É diferente do estoque. O estoque, você tem ele, você tirou e usou, já consumiu. O carro não, você vai consumindo aos poucos. Isso daí nós chamamos de depreciação. Então, o que é depreciar? Né? A princípio, você entenderia como desvalorizar, depreciar. E a ideia é essa, é você pegar o valor do ativo e entender que ele não vale mais aquilo, que ele perdeu o valor. Mas não é uma perda de valor de mercado, quando a gente fala assim, quanto vale o teu carro hoje? Não. Qual é o valor de perda em relação ao uso, ao tempo de vida útil que aquele carro tem. É essa a ideia diferente do valor. Porque, por exemplo, eu posso pegar um carro que está totalmente depreciado, passou 5 anos na contabilidade e ele já não tem mais valor na contabilidade. Mas o carrinho, se você quiser vender, tem gente que paga lá 10 conto, 11 conto, né? Então, ele tem valor de mercado, tem gente interessada em querer comprar ele, mas para dentro da contabilidade ele já se depreciou, então isso pode acontecer, né? E aí, a questão do CAPEX ele é muito interessante, por quê? Porque é uma ferramenta de medir se esse desgaste que está acontecendo, ele está sendo recuperado. Não entendi. Como assim, professor? Se você comprou um carro e você está trabalhando como uberista, né? E aí você está fazendo serviço de Uber, comprou um carro zero, e aí vai passando o tempo, está perdendo o valor desse carro, porque você está usando ele, está desgastando ele, está desgastando ele. Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Você não tem mais carro, você tem uma carrocinha lá, né? Para mais do que anda. O que você vai ter que fazer? Comprar um carro novo.
certo? Isso nas empresas funciona da mesma forma. Então, você tem máquina. O que são as máquinas para uma indústria? A capacidade de produção que ela tem. O que são os computadores para uma empresa de serviços? A capacidade de entregar os serviços da melhor qualidade, mais rápido possível para o seu cliente. Então, todo esse aparato, né, de ativos, bens, né, que você possui, imobilizado, móveis e utensílios, computadores, né, softwares, tudo isso tem um tempo de desgaste, de desvalorização. E aí o que acontece? Se eu não medir isso, se eu não tiver algum indicador que me coloque o dedo na ferida, eu posso estar olhando um balanço que eu falo assim, ó, resultado fantástico, olha só, o retorno do capital próprio, lembra das aulas passadas? Retorno do capital próprio, retorno do ativo, margem líquida. Cara, essa empresa é show de bola, está numa rentabilidade de 20%, 25% para o sócio, 15% de retorno dos ativos, está muito legal essa empresa. Só que se eu não estiver observando que existe um valor que está sendo depreciado com o passar do tempo e eu não me atentar que se isso aqui não for reinvestido, recuperado, a empresa vai perder potência, ela vai perder capacidade produtiva, ela vai perder capacidade de entrega. E aí significa que os próximos resultados futuros podem não ser a mesma felicidade que você está tendo no resultado atual. Isso é muito interessante, muito utilizado pelas mentezinhas que querem dar lucro a curtíssimo prazo. Então, você pega lá um cara que ele ganha bônus por lucro. Ele entra na empresa e fala, não vou comprar equipamento novo, não. Vai tocar do jeito que está, vamos trabalhar com o que tem. É o sucatão do bondão, né? O bonde do sucatão, vamos embora, né? Vamos gastar. E aí o que acontece? Você começa a explorar uma planta industrial, você começa a explorar uma empresa, não faz os reinvestimentos que ela vai virar uma sucata. Ela vai começar a perder produção, ela vai começar a atrasar a entrega, o cliente vai ficar muito pé da vida. Você tem um computador lá obsoleto que trava mais do que funciona, uma impressora que não roda, um software está muito mais do que ultrapassado. Então você vai perdendo potência e isso é um elemento que compromete a geração de caixa, geração de riqueza para a companhia. Então muitas vezes as empresas elas olham só o lucro, né, o resultado e se esquece de ver o quanto que a empresa fez de reinvestimento. Bem-vindo ao CAPEX. É isso que a gente utiliza. Então, o CAPEX ele vai ser uma medição que eu vou avaliar, né, os valores de investimento que aconteceram na companhia. O quanto de dinheiro que foi reinvestido no negócio. Legal? De que forma que eu vou avaliar isso? Eu vou avaliar isso pela movimentação do imobilizado. Então, por exemplo, eu tinha um imobilizado no final de 2018 de 100 milhões. Em final de 2019, esse imobilizado está no valor de 80 milhões. O que eu estou percebendo? Que ele saiu de 100 milhões e caiu para 80 milhões. Ele perdeu o valor. Então, né, vamos imaginar aqui, perdeu o valor. Essa perda de valor não foi reinvestida. A perda de valor vai ser natural, porque você está depreciando todo ano. Todo ano você está fazendo, né, a depreciação. Então, quando eu olho o total de imobilizado que eu tinha no ano passado e o total desse imobilizado desse ano, e vejo se ele diminuiu, eu vejo que não tivemos CAPEX. CAPEX aí tem um nome bonitinho, CAPEX de manutenção. Então, nós não tivemos CAPEX de manutenção. Ao contrário, também pode acontecer. Eu posso pegar um valor de 2018 de 100 mil, e quando eu fechar 2019 imobilizado, tem 200 mil. O que aconteceu aqui? Aí eu vou estar enxergando um CAPEX de expansão.
Por quê? Porque a partir do momento que os valores dos meus ativos aumentaram, eu entendo que houve investimentos adicionais ali dentro. Legal? Óbvio que isso precisa ser detalhado, eu preciso observar, porque muitas vezes eu posso simplesmente ter reposto um imobilizado, e aí, na realidade, o imobilizado novo que entrou, ele é mais caro do que o antigo que eu tinha, por ter uma tecnologia mais avançada e tudo mais. Então, na realidade, eu posso não estar expandindo, mas simplesmente é ainda um CAPEX de manutenção. Então, nem sempre, quando eu vejo um valor de imobilizado que aumentou de um ano para o outro, pode ser um CAPEX de expansão. Pode ser ali ainda um CAPEX de manutenção, recuperação da capacidade produtiva. E aí, onde é que eu vou conseguir enxergar se ele é de expansão, se ele é de manutenção? O relatório da administração vai ter uma parte específica que vai tratar do CAPEX, principalmente se for indústria, tá? É muito mais observado isso em indústria e em empresas de tecnologia, que precisam mostrar para os investidores que elas estão reinvestindo na tecnologia, né? É uma empresa de processamento de dados, uma empresa de comunicação, né, de banda larga. Eles têm que mostrar para o investidor que eles estão renovando a tecnologia, estão fazendo CAPEX nesse sentido, né? Então, vai ter um relatório lá que vai demonstrar, olha, tá aqui, ó, a quantidade de itens que nós tínhamos no ano passado, o que a gente comprou de novo, e o quanto que isso vai agregar de expansão ou de manutenção da capacidade instalada da companhia, né? Vai ter um relatório da administração que vai falar sobre isso daí, e no balanço, no relatório contábil técnico, eu vou conseguir enxergar isso na nota explicativa do imobilizado. Na nota explicativa do imobilizado, eu vou ter lá a abertura por item, e não só o total. Então, lá vai estar aberto lá o que é máquina e equipamento, o que é imóveis, o que são móveis utensílios, informática. Vai estar detalhado isso e mostrando essa movimentação. Mas o relatório da administração, que também vai usar essa base contábil, ele geralmente traz mais informações de CAPEX, mais focado na parte de produção, de capacidade produtiva da companhia. Legal? Então, essa é a ideia do CAPEX. Nós vamos ter, então, o CAPEX de manutenção, o CAPEX de expansão, e tem um outro também, que é um CAPEX que a gente também trata, que é o CAPEX de capital de giro. Tá? Esse é mais comum do que os outros dois CAPEX. O CAPEX de expansão é quando a empresa está no processo de crescimento, ela está no planejamento de ampliar a produção dela, ou ampliar canais de venda, né? Ela estava atuando só, se é uma empresa de comércio, ela estava atuando só no estado de São Paulo, agora ela também vai atuar em Minas Gerais, então ela começa a fazer investimentos em relação a isso. Isso também pode ser um CAPEX de expansão também. E aí o CAPEX de capital de giro, CAPEX de giro, basicamente o que ele é? É olhar para ver o quanto que a empresa já colocou, ou está colocando de dinheiro lá naquele giro dos ativos. Então, quando eu olho lá, ativo circulante menos passivo circulante, vejo capital circulante líquido. Quando eu vejo que a empresa aumentou o capital circulante líquido, quando ela injetou grana lá no caixa da empresa, deixou lá o dinheiro no banco disponível para segurança, ou ela aumentou estoque, ou ela aumentou contas a receber, né? Quando ela faz esses investimentos dentro do ativo circulante, isso também pode ser um CAPEX, interpretado como um CAPEX de giro, um CAPEX financeiro de giro, que é o mais comum da gente observar dentro das atividades da companhia, certo? Então, por isso que ele é importante, por isso que é uma ferramenta interessante, um indicador interessante e que as empresas geralmente destacam ele. Porque, senão, eu fico olhando só o resultado econômico, olha só, eu estou vendo o resultado econômico, beleza, deu lucro ou prejuízo, né, e a margem de lucro disso,
Posso olhar o resultado financeiro? Posso, eu vou ver a liquidez. Aí eu vejo os índices de liquidez corrente, endividamento, isso tudo é liquidez. E aí, com base no índice de liquidez, com base no índice de rentabilidade, eu olho para a empresa e falo, pô, show de bola essa empresa, cara. Ela dá lucro e ela está bem na fita em liquidez. Para cada R$ 1 de dívida, ela tem R$ 1,50. Ela está muito confortável. Por outro lado, eu tenho a margem de lucro dessa empresa dando 20%, né? E aí o CAPEX ele entra como um cara para poder dar uma olhada nesses dois. Ele fala assim, pô, legal, você está com uma liquidez boa, você está com uma lucratividade boa, mas essa foto vai se repetir o ano que vem? Aí o CAPEX é o dedo duro. Porque se a empresa não tiver promovendo investimentos, pelo menos para manter o jogo, ou seja, o valor que esse imobilizado está diminuindo do ano para o outro, na depreciação dela, não está sendo reposta, a empresa não está comprando máquina nova, renovando equipamento, comprando computador novo, qual que é a interpretação que eu tenho? A foto é muito bonita, tem rentabilidade, tem liquidez, porém o ano que vem podemos estar, né, comprometidos com a continuidade desse resultado. Vocês viram que interessante? Então, uma palavrinha americanizada, CAPEX, que nada mais é do que observar os investimentos que a empresa está fazendo durante um ano para o outro e, a partir daí, entender se ela está deixando de ladinho, né, para ela ter índices de rentabilidade e até mesmo de liquidez bacana e está deixando um compromisso crucial na contabilidade para nós, que é a continuidade do negócio. Para que esse negócio tenha uma sustentabilidade, ele precisa estar sendo reinvestido. Grana tem que estar entrando ali para manter aquele negócio. Ficou clara essa relação do CAPEX, então? De uma forma bem tranquila, é isso que funciona, certo? Na prova, né, nos exercícios que a gente for promover, eu não vou exigir de vocês cálculo de CAPEX, tá legal? Eu vou fazer mais interpretativo no caso do CAPEX, mais realmente o conceito dele. Tá legal, então vamos novamente no CAPEX. Explicar novamente a função do CAPEX. Então, CAPEX significa investimento. CAPEX significa investimento. Investimento em quê? Investimento nos ativos da companhia para manter a empresa rodando do jeito que ela está rodando hoje, certo? Esse CAPEX pode ser de manutenção. O que é manutenção? Manter a empresa girando do jeito que ela está girando hoje. Eu fechei o balanço hoje, eu tenho o resultado hoje. Para manter essa foto de hoje, eu tenho que estar reinvestindo na empresa. Comprando máquina nova para substituir velha, trocando máquina velha para colocar nova e mantendo a capacidade produtiva dessa empresa. E isso é CAPEX de manutenção. CAPEX de expansão é quando a empresa ela está ampliando os seus negócios. E aí ela está investindo mais grana ainda do que ela teria que investir para manter, para que ela cresça e, a partir desse momento, ela tenha um novo patamar. Então, eu posso ter CAPEX de manutenção, de expansão, vou investir no alto, chega no momento eu paro. E aí, a partir dali, eu só faço a manutenção daquele investimento. Deprecia, repõe. Deprecia, repõe. Deprecia, repõe. Certo? E o último, que é o CAPEX de giro, é toda a grana que a empresa coloca no capital de giro, para melhorar aquele índice de liquidez, para poder mostrar, né, para poder dar uma segurança na capacidade de pagamento da empresa. Então, quando coloca esse dinheiro disponível lá nos bancos, quando a empresa investe em estoque, em conta ou em duplicatas, e aí ela coloca grana lá para que a operação, né, tenha maior liquidez, né, ela faz esse tipo de investimento.
certo? Então, são esses os 3 tipos de CAPEX e a importância que vocês entenderam, né? Se eu não observar que a empresa está reinvestindo nos seus ativos, que ela está pondo dinheiro de novo na companhia para recuperar e manter a atividade econômica dessa empresa, o que eu vou ter? Uma empresa sucateada num curto intervalo de tempo e automaticamente aquela foto bonita que eu me baseei para tomar uma decisão de comprar ações daquela companhia, de falar, pô, vou comprar ações dela, uma empresa que dá dividendos, dá rentabilidade, dá retorno, né? Ela é saudável financeiramente. Eu posso estar sendo enganado porque essa empresa não está cumprindo com as obrigações de CAPEX, não está colocando dinheiro no negócio, reinvestindo para manter aquele negócio girando. Legal? Agora fez sentido aí, moçada? Tranquilo? Professor, tem no ON sobre isso? Nesse material, na apostila que eu deixei para vocês, tem o CAPEX e o modelinho do CAPEX para vocês. Certo? Legal, muito bom. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra ferramenta, tá? Que vai usar os demais indicadores que nós já vimos falado, certo? Que vai ser o fluxo de caixa pelo método indireto. Só relembrando, contabilidade eu tenho alguns 5 relatórios obrigatórios. Balanço patrimonial, que vocês já viram e fizeram contas e montamos balanço, né? Lembra do trauma no primeiro ano? Então, balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, vocês já viram. E agora nós vamos ver a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto, certo? Esse relatório, ele é importantíssimo e pouca gente sabe ler esse relatório de forma correta, entender esse relatório de forma correta. Tá? E ele é um instrumento muito prático, principalmente para a empresa poder enxergar tudo isso que nós já falamos até agora, desde dos índices de liquidez, desde do EBITDA, do próprio CAPEX, né? Ele é um relatório que me aponta muita coisa ali nesses indicadores, certo? E ele tem uma lógica para mostrar para o leitor que está vendo os relatórios contábeis entenderem a diferença do lucro para o dinheiro que está no bolso da empresa, que está no cofre da empresa. Porque essa é uma das coisas mais difíceis de entrar na cabeça, né? Muitas vezes, quando você conversa com um administrador ou um gestor de uma empresa, ele entende que lucro para ele é a grana que está no caixa. Então, quando ele olha para o final do mês e vê lá que ele recebeu muito pouco, ou que a conta corrente dele está lá só com 5 mil, ele acha que ele não teve lucro naquele mês. E o que não é correto se analisar. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que aquela empresa, naquele mês, para melhorar as vendas, ela aumentou os prazos. Então, ela vendia costumeiramente com 30 dias, e ela passou a vender com 60 dias de prazo. E aí ela estava falando, sei lá, ela faturava 30 mil reais por mês. Quando ela ampliou o prazo, ao ampliar o prazo para 60, ela dobrou as vendas. De 30 foi para 60 mil reais. Certo? O que aconteceu? Ela chega no final do mês e o administrador, o gestor, o dono do negócio olha e fala, gente, eu tive um baita do prejuízo porque não sobrou nada no meu caixa, né? Não é verdade, pode ser que o lucro dele está ainda para ser recebido, né? Então, o caixa dele não tem nada porque ele aumentou o prazo de venda. Mas não significa que ele não teve lucro. Pode ser que o lucro dele está guardado aonde? No contas a receber. Na hora que ele receber, ele vai receber o valor do principal mais o lucro junto, que vai estar lá dentro do caixa. Então, há uma dificuldade muito grande dos gestores de entenderem essa diferença de lucro
e caixa, né? A disponibilidade financeira em relação ao caixa, ao resultado econômico da empresa, se deu lucro ou prejuízo, certo? E aí o fluxo de caixa é uma ferramenta muito legal. Por quê? E principalmente a que nós temos obrigado, porque existem dois modelos na contabilidade. O modelo do fluxo de caixa pelo método direto e o modelo do fluxo de caixa pelo método indireto. E o que a gente tem que publicar, que a gente tem que divulgar, o que é obrigatório a ser evidenciado, demonstrado, é o indireto. E por que é legal esse cara? Porque ele pega o lucro da DRE, e ele vai demonstrar onde é que esse lucro ficou na empresa, até chegar no saldo do caixa. Então, você pode sair lá. A empresa deu um lucro de 50 mil, mas no caixa só tem milão. O fluxo de caixa pelo método direto vai quebrar todas as fases para dizer, onde é que está esses 50 mil? Então, você pega lá, nasceu 50 mil de lucro. Aí vai sair assim, fluxo de caixa da operação, contas a receber. O contas a receber aumentou de um ano para o outro. Enquanto 49 mil. Como é que é? O saldo de contas a receber de um ano para o outro aumentou 49 mil. Aí você pega aqueles 50 mil, você já sabe que aqueles 50 mil está onde? Dentro dos 49. Aí você vai ver no saldo de caixa. Quanto que tem no caixa da empresa? 1.000. Então 50 mil de lucro, 49 está no contas a receber, porque ele aumentou de um ano para o outro. E sobrou 1.000 no caixa. Então, quando você tem um aumento no contas a receber, né, ele vai demonstrar que esse recebimento, que você está olhando no lucro, ainda não materializou no seu caixa. Certo? Então, a ideia do fluxo de caixa é essa: mostrar essa movimentação que acontece nas contas dos ativos e passivos de um ano para o outro e ver se o que aumenta e o que diminui de um ano para o outro, e a partir daí entender, né, o que ficou no caixa e o que ficou, vamos dizer assim, represado, guardado lá nos ativos da companhia. Né? E aí eu consigo entender o que é que gerou, né, movimento de caixa na companhia. Uma pergunta da Amanda. Professor, uma dúvida. A diferença entre CAPEX de manutenção e OPEX seria que o CAPEX investe em aquisição de ativos para manter o negócio, e o OPEX seria o gasto com reparos nos processos produtivos. Isso, dá para a gente interpretar dessa forma. Aí, só um detalhe, Amanda, que pode acontecer o seguinte: se esse CAPEX que você está fazendo, ele recupera a vida útil, então, imagine que você está fazendo uma manutenção numa máquina, mas você desmontou a máquina inteirinha, inteirinha. E aí essa máquina fica novinha em folha. Você fez um reparo, né? Você fez um processo de manutenção, mas aí ele tá, aí é um CAPEX, né? E não um OPEX, porque você revitalizou. Agora, gastos com reparos, consertos, para manter o bicho rodando, né? É exatamente isso, ele é OPEX, não é CAPEX. CAPEX entende-se por investimento, revitalização. Legal? O Paulo está me questionando. Desculpa, meu áudio travou. Esse é o indireto. Isso, exatamente. É isso aí, Amanda. Seria acima da depreciação. Exatamente. Voltando então na questão do fluxo de caixa, Paulo. Fluxo de caixa pelo método indireto é o cara que vai sair do lucro para o que sobrou no saldo do caixa. Legal? Vamos ver um carinha desse na íntegra? Vamos lá. Deixa eu ver se eu já... Acho que eu já compartilhei. Acho que eu já compartilhei a tela. Então, vamos aqui. Todo mundo está vendo o relatório da Renner aqui? Só dá um sim aí para mim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos navegar junto. Ó.
Esse aqui é o balanço patrimonial, já estamos acostumados com ele, né? Passivo, balanço patrimonial, já estamos acostumados com ele. Demonstração do resultado, tá? Resultados abrangentes, depois eu vou dar uma pincelada para vocês, mas é uma continuação da DRE, depois eu vou explicar isso para vocês. DNPL também eu ainda vou explicar para vocês, mas é super simples, não precisa se preocupar com ele agora. A função de análise dele é um pouco limitada. Agora, cadê você? Sai dela. Aqui, ó. Demonstrações dos fluxos de caixas da companhia, tá? Então, você tem 2019 e 2018, né? E olha que interessante, ó, uma coisa que eu quero que vocês observem. Olha que legal. Ela começa com o lucro líquido do exercício, tá vendo? Da onde saiu esse 1.099.093? Ele saiu lá da DRE, ó. Deixa eu voltar aqui. Mais um. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 1.099.093, tá vendo? Ele catou o valor da DRE para começar a movimentar, demonstrar isso lá no fluxo de caixa. Deixa eu ir para o fluxo de novo. Tá vendo aqui, ó? Ele buscou lá da DRE o lucro do exercício. E aí, ele vai fazer uma série de movimentações que eu vou explicar para vocês, detalhadamente, para chegar ao caixa e equivalente de caixa. Quem é 1.011.854? Esse 1.011.854, ele vai estar lá no balanço patrimonial, no caixa da companhia. Olha aqui, ó, 1.011.854. Olha que legal, ó. Tá vendo? Aqui é o caixa da companhia, ó. Esse é o valor disponível, né? Dinheiro depositado em conta corrente, aplicação financeira, é aqui, ó, né? Esse é o dinheiro que a empresa tem. Então, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo um relatório que está partindo, deixa eu voltar aqui nele, partindo do lucro que está na DRE e está chegando, no que ficou no caixa da companhia. Tá? Então, a beleza desse relatório, é mostrar para quem não consegue enxergar por que é que eu tenho dinheiro no caixa e estou tendo prejuízo. Por que é que eu estou tendo lucro, mas não tenho dinheiro no meu caixa? Essa é, talvez, uma das dúvidas que a gente na área contábil mais escuta, né, das pessoas, né, de quem está trabalhando na empresa. Né? Porque não consegue separar o que é o lucro do que é dinheiro disponível ali no teu caixa. E esse relatório, ele vem para mostrar isso, para falar onde é que está concentrado, onde é que ficou, o que aconteceu com esse lucro no passar do tempo. Antes de eu entrar na parte técnica, entender o raciocínio do fluxo? Professor, volta de novo aqui, travou, por favor. Aonde que você perdeu, Raquel? Você viu eu demonstrando os relatórios do fluxo de caixa da Renner ou não? Em que parte? Até onde você viu, Raquel? Raquel? Será que travou de novo? Ah, legal. Eu vi que o fluxo de caixa tem o lucro líquido. Até aí. Aí você só não viu a outra parte. Então vamos repetir aqui, ó. Olha só. Opa. Legal. Então você viu que no fluxo de caixa nasce com a DRE, com o valor da DRE, não é verdade? E o final do fluxo de caixa é exatamente o valor que está lá no balanço patrimonial, na conta de caixa equivalente caixa de banco. Então, você tem na primeira ponta o valor da DRE e o último número do fluxo de caixa é o valor que ficou no caixa da companhia.
Então, qual que é a função desse relatório? Mostrar para a gente o que aconteceu com esse lucro até virar disponível no caixa da companhia. Então, basicamente, ele é um mapa que vai mostrar para mim o que aconteceu com esse lucro em relação ao saldo final de caixa do período. Ou por que eu tive lucro e não tive dinheiro no meu caixa, ou porque eu tive dinheiro no meu caixa, mas eu tive prejuízo. Eu posso ter prejuízo e ter dinheiro no meu caixa? Pode. E essa demonstração, esse relatório, me permite exatamente analisar isso, enxergar essa movimentação. Isso, exatamente, Raquel. É um relatório que vai me ajudar a enxergar isso daí. Então, vocês entenderam para que serve esse negócio? Antes de eu entrar na parte técnica para explicar como é que eu interpreto, como é que eu vejo o negócio, tal, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham entendido. Qual a função do fluxo de caixa? Né? Qual a função do fluxo de caixa? Mostrar a relação, o que aconteceu entre o lucro, que é contábil, para o dinheiro que ficou no caixa da companhia. Legal? Essa é a função desse relatório. É para isso que ele serve. Bom? Bom, agora vamos entender como é que é a dinâmica disso, como é que eu faço para medir isso, como é que se apura isso, tá certo? E antes de eu entrar para falar, fica tranquilo você aí, tá? Que você não vai fazer um fluxo de caixa. Nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender a ler o fluxo de caixa. Nós vamos aprender a ler o fluxo de caixa. Nós não vamos aprender a fazer o fluxo de caixa. Quem vai aprender a fazer o fluxo de caixa é a galera aí de contábeis no terceiro ano do curso. É que a gente vai pôr a mão na massa e montar na unha o fluxo de caixa. Agora, para nós, agora, nesse momento, o que nos importa é ler, entender o que essa ferramenta traz. Legal? Repete sobre a função para anotar certinho aqui, professor. Deus me ajude. Repetindo, a função do relatório chamado fluxo de caixa pelo método indireto é fazer a demonstração do que acontece entre o lucro da empresa, lucro contábil, até chegar no caixa da empresa, disponibilidade, dinheiro que efetivamente ficou. Então, é um relatório que me ajuda a entender o que acontece entre a diferença do lucro contábil para o resultado financeiro, o disponível, a grana que sobra no final do mês. Legal? É para isso que esse relatório serve. Então, se eu tenho dúvidas de por que eu tenho lucro e tenho dinheiro no caixa, ou por que eu não tenho dinheiro no caixa, mas eu tenho lucro, é esse relatório que vai me explicar o que é que está acontecendo dentro da companhia. Certo? Agora vamos para a parte técnica. Então, segura aí as cadeiras. Aqui na apresentação, ó, nós colocamos aqui, né, o objetivo do fluxo de caixa, proporcionar aos usuários, né, a capacidade da entidade de gerar caixa, equivalente caixa, entender essa capacidade, né, e a necessidade da entidade para utilizar as ferramentas do fluxo. Gente, o fluxo de caixa, ele é dividido em 3 fluxos dentro da companhia. A gente chama de 3 em 1, tá legal? Nós dividimos o fluxo de caixa nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento da empresa. Então, repetindo, o fluxo de caixa ele é dividido em 3 fluxos. O fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa das atividades de investimento e os fluxos de caixa das atividades de financiamento. Então, agora vem comigo aqui.
que eu vou explicar isso para vocês. Esses 3 fluxos são o que alimenta de recurso para a empresa e o que toma de recurso da empresa. Por quê? Porque você pode gerar caixa pela operação da empresa, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Isso é geração de caixa operacional, legal? E você pode ter outros 2 caras estranhos aqui que me ajudam na operação. Quem são? O investimento e o financiamento. Então, em outras palavras, pode entrar dinheiro no meu caixa, não pela minha atividade do dia a dia, mas porque um sócio pôs grana lá dentro. Ou porque eu vendi uma máquina, um terreno, um imobilizado, e aí essa grana entra no meu caixa. Mas ela não é por conta da minha atividade do dia a dia da minha empresa. Ela é fruto de investimento, de realização de investimento, ou de um financiamento que eu tive. E isso daí é importante, porque vamos imaginar a seguinte situação: eu olho para a empresa e eu vejo que tem dinheiro no caixa. E aí eu fico contente. Nossa, tem dinheiro no caixa, né? Aí eu olho para a DRE e tem prejuízo. Aí eu me pergunto, como é que eu tenho prejuízo e tenho dinheiro no caixa? Eu tenho que entender, quem pôs esse dinheiro lá dentro? Foi a operação? Aí eu vou lá na operação e vejo que não, a operação não gerou caixa. Ela não gerou caixa. Mas como é que eu tenho esse dinheiro? Ah, porque eu vendi um terreno. A coisa estava apertada, aí eu fui lá e a empresa tinha um terreno, vendeu o terreno. Então o dinheiro que está no caixa não é porque a empresa teve lucro, mas é porque ela se desfez de um ativo que ela tinha, um terreno, por exemplo, né? Ou o que é mais comum, né? A empresa no final fez um empréstimo no banco e aí o dinheiro está lá na conta corrente dela. O dinheiro está na conta corrente dela. Então ela teve um prejuízo, mas tem dinheiro no caixa, porque ela pegou dinheiro emprestado. Então ela recebeu a entrada através do financiamento. Só olhando aqui as observações de vocês, a Amanda não é resultado no meu processo produtivo. Exatamente, Amanda. Quando você tem um fluxo de caixa, né, que é alimentado pela atividade de financiamento, eu estou pondo dinheiro no caixa, mas isso não significa que é a geração de dinheiro que a empresa está fazendo. Isso é importante porque a entrada de caixa boa para mim é a da operação, porque eu não tenho que devolver essa grana para ninguém. Agora, quando eu tenho no financiamento, aí eu vou ter que devolver essa grana em algum momento, né? Então, a minha gordura boa, né, o meu HDL bom está ali no fluxo de caixa operacional, né, nas atividades operacionais da companhia, certo? Pode ser que na atividade de investimento também gere caixa bom, né, vamos falar assim? Pode ser que você comprou uma máquina por 50 mil e vendeu por 100 mil, né? Aí vai gerar um caixa da atividade de investimento, né? Que vai ajudar, vai entrar no teu resultado e não é proveniente da sua atividade operacional, certo? Agora, ficou claro isso, né? Explicando dessa forma, eu acho que você conseguiu entender que o dinheiro que está no caixa da companhia pode ter vindo da operação, mas pode ter vindo de vender algum ativo, né? Ou pegar dinheiro emprestado, que é através da atividade de financiamento. Agora, vamos imaginar um processo inverso agora. Se você pegou dinheiro emprestado, você vai ter que pagar. Então, vamos imaginar que no ano passado você pegou dinheiro e aí teu caixa ficou positivo, subiu grana lá no teu caixa, beleza. No ano seguinte, você pagou o empréstimo. Aí, quando você olha o fluxo de caixa, você vai ver na atividade de financiamento que ele vai estar negativo em vez de positivo. Quando você olha o fluxo de caixa de financiamento positivo, o que você está entendendo? Entrou dinheiro que você pagou emprestado. E quando ele ficar com fluxo de caixa negativo lá, o que significa? Você pagou.
Então, a ideia que eu vou ter, agora isso é para geral, para todo o fluxo de caixa. Quando eu observar um número negativo no fluxo de caixa, significa que eu tirei dinheiro do caixa para pagar aquela conta. Quando o fluxo estiver positivo, significa que entrou dinheiro no meu caixa. Entrou dinheiro no meu caixa. Deixa eu ver aqui as observações. A Raquel, e vamos de contas a pagar. O Paulo, não conciliar tudo isso deve dar uma dor de cabeça. Ah, tem umas alegrias aí. Fiquem tranquilos que tem bastante sistema eletrônico para ajudar a gente na contabilidade, para fazer o fluxo. Mas observem bem isso. Quando o número no fluxo de caixa ele é negativo, não significa que você está tendo um prejuízo. Significa que está saindo dinheiro do teu caixa para poder honrar aquilo ali. Quando o número é positivo, significa que está entrando dinheiro no seu caixa por conta daquilo ali. Legal? É essa a ideia. Então, quando eu olhar o fluxo de caixa, os números negativos significa que está tirando dinheiro. O número positivo significa que está pondo dinheiro. E aqui, ó, para ficar bem gravado, hein? Fluxo de caixa não vai mostrar para mim se eu estou tendo lucro ou prejuízo, se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Fluxo de caixa não serve para mostrar resultado. Fluxo de caixa, ele mostra a movimentação financeira dentro das operações da empresa, dentro das contas contábeis da empresa, para saber o quanto que sobrou no caixa, certo? Quem mostra resultado do exercício é a DRE, e não o fluxo de caixa. Então, quando eu observar os números, eu tenho que olhar se ele é positivo é porque está entrando dinheiro, se ele é negativo é porque está saindo dinheiro do fluxo de caixa. Outra confusão básica que a gente faz, acha que aquilo ali é débito e crédito. Ah, está debitando naquela conta e saindo daquela outra conta? Não. Quando você olha o fluxo de caixa, você não consegue saber de onde que veio, para onde que foi, como a gente faz no débito e crédito na contabilidade. Agora, você vai conseguir entender, essa é a parte legal, que se um fluxo de caixa está negativo, deve ter algum outro fluxo positivo para compensar. Vou explicar. Lembra que eu falei para você que tem 3 fluxos: operacional, investimento e financiamento. Legal? Vamos imaginar que a gente vai pagar um empréstimo, certo? Eu vou pagar um empréstimo esse ano. No fluxo de caixa de financiamento, eu vou pagar um empréstimo, vou colocar número, 50 mil reais eu vou pagar. No fluxo de caixa de financiamento, vai estar 50 mil reais negativo. No resultado do fluxo de caixa. Vai estar negativo lá, 50 mil. Se eu parasse, eu ia olhar o saldo de caixa da companhia, que vai lá no balanço patrimonial, e eu ia ver 50 mil negativo. E não existe, né, caixa negativo. Não existe. Você não vai pegar um balanço patrimonial, aí tá lá, caixa e bancos e um número negativo. Não existe. Né? Se ficar negativo, como é que pode? Né? Como é que você gastou mais do que tinha de dinheiro lá dentro? Não pode. Então, imagina o seguinte, tá, você está falando que você está pagando o empréstimo. Aí da onde que vem a geração de caixa para pagar esse empréstimo? Aí você vai subir. Você tem os outros 2 fluxos de caixa. Você tem o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa operacional. Aí você olha o fluxo de caixa operacional e entre compras e vendas gerou 50 mil na operação de caixa. Aí você vai ver 50 mil positivo no fluxo de caixa operacional e negativo no fluxo de caixa de financiamento, porque você está pagando. Ou seja, qual é a interpretação? A empresa conseguiu gerar dinheiro e ela está pagando a dívida dela. Então, está negativo no financiamento e está positivo na operação, porque a operação está pagando o financiamento. Pode acontecer o contrário. O financiamento está positivo e o operacional está negativo. O que acontece?
Eu tive problema de caixa na operação, faltou grana, e aí eu peguei dinheiro emprestado do financeiro, lá da atividade de financiamento, empréstimo do banco. Aí o fluxo de caixa de financiamento está positivo e a operação está negativa. Então, eu consigo, olha que legal nesse relatório, com esses três fluxos, operacional, investimento e financiamento, só olhando o saldo, sem olhar no nível de detalhe de cada movimento que a gente vai ver, mas só de olhar o total de cada um deles, a gente já começa a fazer um link com aqueles outros indicadores que a gente aprendeu, né? Você começa a entender, por exemplo, né? Olha, a empresa, eu fui lá, eu fiz aquela continha da fórmula que a gente aprendeu lá nas nossas aulas presenciais ainda, do ciclo financeiro da companhia, lembra? Ciclo operacional. Você tem o prazo médio de recebimento, prazo médio de estoque, aí você tira do prazo médio de compras, né? De fornecedor. Então, aí quando a gente olha aquela linha do tempo, a gente fala assim, bom, você tem 60 dias para vender, você tem mais 30 dias para receber, então você tem 90 dias para ver a cor do dinheiro. Isso é ciclo operacional. Aí você vai ver quanto teu fornecedor dá de prazo. Ah, ele me dá de prazo 30 dias. Então você tem 90 dias para receber, menos 30 dias que o fornecedor te dá, né? Te falta 60 dias. Aí você fala, cara, como é que ele sustenta esses 60 dias? Aí você vai lá no fluxo de caixa e vê que o fluxo de caixa de financiamento está negativo. E lá na operação, não, desculpa, perdão, repetindo, no fluxo de caixa de financiamento está positivo, porque entrou dinheiro emprestado, você pegou dinheiro de banco. Aí você vai no fluxo de caixa da operação, está negativo. Por quê? Porque você está financiando 60 dias da operação. Então, você está pegando dinheiro do banco e financiando a operação. Então, esse relatório, ele tem esse poder. A gente tem que aprender a ler esse relatório para poder usá-lo da melhor forma possível, né? Ele já nos traz muita informação que depois você vai calcular, né, através dos indicadores. Por isso que ele é um relatório obrigatório para a gente, certo? Então, vamos lá. Vamos, né, step by step aqui, passo a passo. Contador, o senhor está me assustando. Calma, vamos lá. Passo a passo. Eu entendi para que serve o fluxo de caixa, mostra do lucro para o resultado financeiro, beleza? Já entendi isso, né? Segunda coisa que eu aprendi, nesse fluxo tem três fluxos. Eu vou encontrar o fluxo operacional, o fluxo de investimento e o fluxo financeiro, tá? Fluxo de financiamento, certo? Por que eu tenho esses três fluxos? Porque a empresa pode estar sobrevivendo com o seu caixa de dinheiro que é gerado pela operação dela, e isso é bom, ou por dinheiro que está sendo pego emprestado de banco. Isso não é que é ruim, é alerta, tem que acompanhar, porque esse dinheiro vai ter que devolver depois. Né? Então, quando eu olho esses três fluxos, eu começo a entender o que é que está alimentando, em termos de grana, as atividades da empresa. Certo? A linha de investimento, por exemplo, geralmente ela é negativa todas as vezes que eu olho. Por quê? Porque quando eu olho a atividade de investimento negativa, eu estou dizendo que eu estou tirando dinheiro do caixa. Eu estou tirando dinheiro do caixa para quê? Para pôr máquina, equipamento, para investir na empresa. Então, quando eu olho no fluxo de caixa e vejo atividade de investimento, é natural que esteja negativo, porque significa que eu estou, né, colocando grana ali dentro. Olha o CAPEX. Olha o CAPEX aí. Eu olhando a atividade de investimento no fluxo de caixa, eu estou enxergando se está tendo CAPEX. Né? Se está negativo, significa que está tirando dinheiro e colocando no investimento.
Ele está negativo porque está sendo investido no investimento. Olha que legal, investido no investimento. Então, é essa lógica que a gente vai trabalhar aqui, que eu quero exercitar com vocês. Legal? Então, vamos agora voltar para o fluxo de caixa da Renner. Olha lá. Olha que bacana aqui, ó, na prática, na íntegra. Veja só. Você tem o lucro, tá certo? Aí, eu vou localizar os três fluxos aqui, tá bom? Então, vamos encontrar os três fluxos, ó. Aqui, ó. Fluxo de caixa gerado das atividades operacionais. Esse aqui, ó, é o fluxo de caixa operacional, tá bom? Eu vou explicar tudo esse negócio aqui para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Primeiro vamos nos orientar, vamos nos localizar no relatório. Então, olha, os três fluxos. Acabei de encontrar o primeiro, fluxo de caixa da atividade operacional, tá bem? Veja o segundo fluxo, fluxo de caixa de atividade de investimento. Legal? O terceiro fluxo, ó, fluxo de caixa de atividade de financiamento. Certo? Aí ele totaliza aqui, ó, caixa da atividade de financiamento. Tá aqui, ó. Legal? Então eu tenho os três fluxos aqui dentro, ó. Os três fluxos estão aqui dentro. Cada número desse é diferente, ó. Aqui é uma geração de valor, aqui é uma outra geração de valor, aqui é uma outra geração de valor. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui, ó. Você teve um aumento ou uma redução de caixa? Ele vai somar, ele vai pegar o operacional, nesse caso aqui está negativo, tá vendo? Vai tirar do investimento. Nesse caso está negativo, né? Vai tirar do financiamento e aí ele traz o total de caixa gerado na companhia, tá? Então, vou repetir aqui. Todo mundo está me acompanhando aí, gente? Pay attention aí, porque o negócio é legal pra caramba. Legal. Mais ou menos, Fábio? Então, vamos de novo, ó. Olha só que legal aqui no fluxo, ó. Isso aqui é igual feijoada. Leva um dia para fazer a digestão e você fica lembrando dela o dia inteiro. É igual carne com pimentão. Você vai lembrar dela o dia inteirinho, inteirinho. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Segue o raciocínio, ó. Você tem o fluxo de caixa da operação. Então, olha que legal. A atividade da Renner, em 2019, tá, gerou um caixa na operação dela de R$ 1.480.442. Tá bom? Aí, na atividade de investimento, o que ela fez? Ó, ela comprou máquina, ela pegou o dinheiro dela e comprou ações de outras empresas, investiu em outras empresas, tá vendo? Tá negativo, ó, tá vendo? Tá saindo dinheiro do caixa porque ela comprou máquina. Aqui tá entrando uma graninha porque ela vendeu, ó, venda, tá vendo? Ela vendeu uma sucataiada que ela tinha lá e entrou uma graninha, então ficou positivo, tá vendo? Aí ela fez o quê? Ela pegou grana e investiu em outras empresas. Ó. Tá negativo aqui. Então, se eu somar esses três carinhas aqui, ó, vai dar 754,030. Então, olha só. Eu gerei uma atividade operacional positiva. Aí eu estou tirando o que eu gastei aqui, ó, que eu joguei de grana em investimentos, tá vendo? Aí eu vou ver lá na parte de financiamento, ó. Olha aqui, ó. Eu peguei dinheiro emprestado de banco, peguei 584 mil, ó. Captações de empréstimo, tá vendo? Só que o que eu fiz? Eu paguei uma galera toda, ó. Paguei debenture, paguei juros, paguei empréstimo. Então, o total de pagamentos que eu tive aqui, ó, 590.860. Então, qual que é a conta que eu vou fazer? Olha que bacana. Eu gerei 1.480 na minha operação, paguei os investimentos, paguei o financiamento e aí me sobrou uma geração de caixa de 135.552. Vocês viram que legal? Olha que bacana que é, né?
eu consegui olhar no relatório do fluxo de caixa como é que a empresa está trabalhando. Então, pô, essa empresa é fantástica. Ela gerou 1.400 e pouco lá de caixa, que aquela grana ela comprou, investiu, ainda conseguiu pagar os empréstimos dela, né? E sobrou ainda uma grana, né? Aí a pergunta, né? Aí a pergunta que a gente faz é assim: a grana que sobrou, essa grana é o que está no caixa? Aí você tem que raciocinar. O caixa estava zerado? Não, o caixa sempre tinha algum valor de um ano para o outro. Então, como é que eu sei qual que é o saldo? Eu vou pegar o que gerou de grana mais o saldo anterior, né? Mais o saldo anterior. Então, olha só que legal, ó. Quanto que sobrou de grana? Ah, caixa do início do exercício, em outras palavras, caixa do ano passado. Quanto que tinha de dinheiro no ano passado no caixa? Tinha 876 mil. Quanto que eu gerei esse ano? 135. Então, 135 mais os 876, sobrou 1 bi 011 854. E esse 1 bi 011 854 está lá no meu balanço patrimonial. Cadê o balanço? Cadê o balanço? Fui rápido demais aqui. Ah, ele aqui, ó. 1011 854. Tá vendo? Disponível lá para mim. Então, a demonstração do fluxo de caixa consegue mostrar para a empresa se ela gerou caixa na operação dela, se com o que ela gerou ela conseguiu pagar as contas dela, conseguiu investir CAPEX, se sobrou grana, né? E o quanto que isso foi para o caixa. Não é bacana, não é legal? Deixa eu ver os comentários aqui. Deixa eu subir aqui. Cadê aqui? Nossa. Travou o cérebro, Fábio. Eita, ó o Enio. E vamos de trancamento? Ô, louco, Enio. Que desespero é esse, meu querido? E a Raquel, é positiva ou negativa? Né? Ah, nesse caso, a geração de caixa foi positiva, né? Sobrou dinheiro, então ele gerou caixa no final do dia. Fábio. Ou é sempre positivo? Não, pode ser que eu tenha uma geração de caixa negativa. Aquela continha que nós fizemos dos 3 fluxos, pode ser que ela fique negativa. Só que aí, né, tem que fechar o caixa. De que forma? Você pode ter dinheiro do ano passado, saldo inicial do exercício, né? E aí esse negativo consome o dinheiro que você tinha do passado. Então, pode ser que você tenha no ano uma geração, né, nos 3 fluxos de caixa somando, ele consumiu, ficou negativo. Aí, da onde você tira dinheiro para fechar a conta? Você tira do saldo do ano anterior, que é aquele saldo inicial lá do exercício. Vamos ver aqui os comentários, eu adoro ler comentários aqui. Raquel, a gente ignora isso que eu perguntei. Legal. Importantíssimo, sem dúvida, Paulo. É isso aí, Anderson. Precisa somar e depois subtrair. Exatamente. Legal, nada mais legal. É legalzinho. Ai, não vi nada, tô em prantos. Calma, primeira vez que vocês estão vendo o relatório. É mais fácil resolver um cubo mágico. Eu já acho que não, eu nunca acertei naquele cubo mágico. Nunca consegui fazer aquele troço. E ainda eu compro aqueles cubos, né, de segunda, né, aqueles baratinhos, na hora que eu vou, fico nervoso, quando eu vejo explode aquilo na minha mão, e eu fico com mais tempo para tentar juntar as pecinhas do que conseguir achar o bicho. Vai ser legal. É o que eu falei para vocês. A ideia desse relatório é vocês entenderem, lerem. Então, nós vamos pegar de novo na próxima aula, ler esse relatório, certo? E aí eu quero fazer, para vocês também não se perderem, é tanta informação, professor, eu estou meio acomodado. Fica tranquilo no seguinte sentido. Próximas aulas vamos fazer exercícios usando os dados da Renner, tá legal? Aí eu vou depois já deixar um exercício de fim de semana para vocês, né? Para vocês poderem trabalhar e usar o da Renner para praticar tudo isso que a gente está falando até agora, tá bom? Para aplicar na prática e interpretar.
Tá legal, minha gente?